Olá, bem-vindos a mais um podcast do Birras de Mãe, onde nós falamos sobre parentalidade e fazemos birras aqui ao vivo para vocês ouvirem. Eu sou a filha / mãe, e mais conhecida por Ana Stilwell. E eu sou a mãe / avó, sogra também. Exato. Sogra também, Isabel Stilwell. Exatamente. E nós hoje, mãe, eu hoje queria falar consigo sobre uma coisa que é muito difícil responder às perguntas das crianças sobre as guerras, já falámos sobre isso, dos assuntos do dia do jornal. Que agora já não estão, porque foram substituídos pela crise política. Exatamente. Agora mudaram, embora eu acho que é importante não esquecermos os outros, não é? E, não, portanto, obviamente. Ir relembrando, mas como é que se explica aos nossos filhos que são cidadãos deste país e que no fundo têm que aprender a lidar com a política e têm que se ir preparando desta forma para poderem um dia votar ou candidatarem-se ou fazerem a diferença, perante esta crise política que pode afetar tanto a percepção que eles têm do mundo político, como é que os podemos ajudar a compreender, como é que os podemos formar para melhor... Não batas. Já estás a bater na mesa. Não, mas eu também já estou a ficar empolgada e eu acho que nós temos de ter muito cuidado, porque este é um tempo das frases fáceis, do populismo, a frase em que aparece nojo, ladrão, vigaristas, e em que num instante os alegados criminosos passam a criminosos, mas pior do que isso, todos os políticos passam a entrar nesta categoria dos vigaristas. E nós sabemos que hoje os mais novos estão muito descrentes da política, e se estão descrentes da política é por acharem que os políticos são todos corruptos. E se nós achamos que os políticos são todos corruptos e que está tudo comprado e que há teorias da conspiração para tudo, vamos deitar abaixo aquilo de mais precioso que temos, que é a democracia. E portanto eu acho que há aqui alguns conceitos que os pais devem mesmo tentar passar e que até se ajudam eles próprios, porque há muita coisa que nós não percebemos, mas que podemos, e que são complexas, mas que para explicar aos nossos filhos podemos tentar perceber melhor para lhes poder explicar. Eu acho que há 3 conceitos, pelo menos, que é fundamental nós estudarmos com eles, que é a presunção da inocência. Exato. Aí eu acho que é sempre puxar para o caso pessoal. Se fosse o teu pai, se fosse o teu avô, se fosse alguém próximo que fosse acusado por alguém, como é que tu querias que essa pessoa fosse tratada? Sim. Portanto, isto não é um deles. Depois, a outra é a prova. É tudo muito fácil, contar uma história, a história que quisermos, mas é sempre preciso ouvir os dois lados. Exato. E é isso que se faz numa sala de tribunal. É ouvir os dois lados e haver, portanto, os 2 lados, ou os 3, ou os 4 lados da mesma história. E não polarizar, ou seja, aprender a ouvir os cinzentos no meio disto tudo, não é? Que as coisas não são sempre preto e branco e temos que sempre ir perceber, não só descobrir a fonte, de onde é que vem, porque é que vem, e perceber todo o contexto à volta. E é uma coisa que não lhes é estranha, isto não é um conceito estranho para eles, porque basta terem irmãos, estão constantemente a deparar-se com este conceito de quem é que fez o quê, a inocência, se os pais ouvem ou não ouvem, os dados todos. É aquela cena típica do, oh mãe, foi ele, quando nós chegámos foi ele, não fui eu. Mas tu não ouves e nunca me ouves a mim, só ouves o outro lado. Pronto. Então... Exatamente, ou muito na escola, eu lembro de ter um trauma de infância que era de escola, que era que eu não estava a copiar, estava a dizer à menina do lado para não copiar. Exatamente. Por mim, e a professora olhou naquele momento e crucificou-me a mim, e eu tive uma sensação de injustiça terrível, porque não era verdade. E portanto a verdade é a única coisa, e o bom nome é a única coisa que nós temos, de facto, e é um valor constitucional. Sim, e que não pode ser desvalorizado. Mas a mãe tocou num ponto importante, porque esta maneira de presunção de inocência é também uma coisa que é fundamental nas escolas e que é fundamental não generalizar. Quantas vezes é que não ouvimos a coisa do um faz mal e pagam todos? Exatamente. Essas ou sensações, ficam todos de castigo porque um se portou mal, na esperança de que no recreio, não da prisão, mas da escola, eles se torturem uns aos outros para ser dissuasor.
E depois também há esta história da justiça lenta versus a rapidez dos jornais, da conversa de café. Aparentemente claro que não vamos com os nossos filhos entrar aqui nos garantir se há garantivismos a mais ou a menos, se a lei devia mudar, mas é fazer perceber que apurar a verdade é uma coisa que demora tempo e que às vezes os indícios podem ser todos em relação a parecer aparentemente condenar, exatamente porque não ouvimos o outro lado da história. Sim. Isto não implica, Ana, que não possamos ajudá-los a fazer opiniões. Crítico, claro, e a democracia é um lugar onde a justiça apanha os ladrões e os condena. E também podemos valorizar isso, não é? Sempre. Agora temos é que garantir-lhes e também não esquecer, nem para nós nem para eles, de levar a história até ao fim. Ou seja, mostrar o que é que aconteceu, porque muitas vezes estes processos depois não dão em nada ou são inocentes. E nós nunca ouvimos esse lado. A reparação é impossível. Muitas vezes as pessoas acabam por ter a pena a que aquele crime corresponderia, seja de prisão, seja de multas, seja do que for, é muito menor do que o perigo, o castigo que tiveram, na verdade, a priori feito pela opinião pública. Sim. E pela comunicação social. E, portanto, eu acho que este exercício, e depois, Ana, mais uma vez, é a conversa do exemplo, porque, de facto, não vou comparar aquilo que acontece no dia-a-dia com tráfico de influências, com corrupção, com dinheiro escondido, não é isso que se trata. Mas a verdade é que a semente da honestidade é em casa, e a semente da honestidade passa por, se calhar, não pedir uma baixa médica quando não se está doente, em que há dois lados, há o doente e há o médico que, no fundo, incorrem num crime. Sim, os atestados médicos. A nota no teste, a pressão, e depois já há aquelas coisas também da conta certa, do troco, tantas coisas pequeninas em que nós podemos ajudá-los, esperar na fila mesmo que não haja senha. Exatamente. Tanta coisa que nós podemos ajudá-los a perceber melhor. Sim, e a perceber qual é que é o processo para fazer sentido. Porque é que a justiça se atrasa? Porque é que a política é como é preciso explicar-lhes, falar sobre isso. E não há assunto mais importante do que este, porque aqui é a base de todo o resto do país. Por isso, muitas vezes fala-se sobre isto, é uma crítica que se faz à escola, que é, devia haver mais disciplinas de cidadania, mas sobre estes assuntos, e não tanto com coisas que eles chamam matéria de encher chouriços, não é? Que há tantas literacia financeira, esta consciencialização política, que pode ser feita em casa e que pode ser feita também na escola para podermos criá-los para serem cidadãos informados e despolarizados. E vou dizer uma última coisa, é porque de facto quando na própria escola o poder é serviço, ou seja, quando os adultos que eles veem à volta deles, nomeadamente os professores e todos esses, põem o seu poder de ser professor ao serviço dos seus alunos, estão a dar o maior exemplo que vai depois fazer, no fundo, cidadãos implicados, porque nós não queremos uma nova geração de braços cruzados a dizer que a culpa é toda dos vigaristas que vieram antes deles e que eles não têm nenhum papel na solução do problema, mas apenas. Portanto, olha, esta é a nossa birra 2. É isso, a nossa birra 2. Diga-nos o que achou, ou quais é que são as suas opiniões sobre isto, Instagram ou no Facebook, e gostamos muito de ouvir também a vossa opinião. Beijinhos já. Adeus. Adeus. O público fica no ouvido.